Olá, gente, mais um Pod Belas no ar. E eu, assim, super feliz de estar nessa casa, né? Aqui com o Matheus, com o Davidson. E hoje eu tô com uma convidada, que é uma pessoa que se tornou minha amiga. Eu vou apresentá-la, tá? Para você conhecer um pouquinho dela. Ela é casada, mãe de 2 filhos, apaixonada pela educação, diretora de escola, pedagoga, pós-graduada em tecnologia educacional, com uma trajetória de somente 45 anos. Minha convidada é Fernanda Vasconcelos. Tudo bem, Tudo Fernanda? bem, é um carinho enorme estar aqui, agradecer você também pelo convite, né? Que eu acho que é muito importante ter uma jornalista aí Ah, fazendo obrigada. entrevista com as mulheres empreendedoras, né? Não, o que eu acho legal é que a gente, quando foi se conhecer para conversar sobre pauta e tudo, a gente ficou muito tempo juntas, né? E a gente se É, tornou tivemos uma conexão. Isso é muito importante no podcast, nessa porque conexão. acaba tendo uma naturalidade que a gente vai falando como se fizesse parte daquela rotina nossa e sabendo o que a gente faz, né? Porque a educação é isso, é transformadora, seja o espaço que for ou o que a gente está posicionando, né? Ou falando sobre a nossa rotina, o dia a dia, nosso Exatamente. trabalho. Isso que é o ganho, né? Da E nossa aí, rotina. sobre isso tudo, eu acho que a coisa mais importante, a gente tá. Amanhã é o Dia das Mães, né? Nossa! E eu tô aqui, assim, né, muito feliz esse dia. Eu sou mãe, né? Ai, Queria falar para você sobre a sua mãe, a Neida, né? Começar com esse tema, né? A importância da sua mãe na sua vida. é. E transformou você, né? Pois é. Primeiramente, queria agradecer todas as mães que participaram da minha vida, né? Como na escola desse período todo. E a minha mãe que iniciou junto comigo e meu pai também, que hoje não está mais presente. Mas, assim, sempre desde o início a gente teve uma trajetória que não é só abrir uma escola, né? Abrir um espaço. É ter toda uma regulamentação e a gente pensou Exatamente. nisso. E ela foi uma precursora junto comigo, né? Para Uhum. poder começar esse espaço junto com meus familiares também. Isso é muito importante. Eu quero conversar, então. A gente vai chegar lá, não vamos dar Ah, um spoiler, eu é! quero começar. Começou no Pedro II, vamos lá. Aí, nossa senhora, eu tinha 15 anos, olha, aquela época dos anos 60, 70, né? Então, assim, hoje já tô na melhor idade. Não E. parece. Ah, obrigada. Mas assim, eu naquela época, com 15 anos, fiz Pedro II. E na minha situação, assim, meu pai era uma pessoa mais simples e eu precisava querer as coisas, como qualquer jovem que quer, né? Só que naquela época a gente tinha que batalhar muito. E aí eu comecei assim, o que eu posso fazer? Fazendo normal, né? Que antigamente era normal, hoje é formação de Eu também professores. fiz normal. Fez normal? Fiz lá no Fiz. Pio 11. Ah, isso. E aí eu comecei a trabalhar numa escola como dando banho e comida numa creche. E aí Uhum. foi a minha jornada que deu o boom de eu continuar, né? Aí eu fiz depois, morava em Petrópolis e meu pai ficou muito doente e aí na época a gente decidiu vir para Niterói. Mas eu sou carioca. Você nasceu onde? No, Na- no bairro que você nasceu? Porque eu nasci na Olha, Lagoa, eu no Rio. nasci na Praça Mauá, Na Praça Mauá. naquela maternidade. Minha mãe foi fazer um passeio. Que eu acho charmosa a Praça Mauá. Acho super Pois é. charmosa. E lá antigamente tinha uma maternidade. E aí ela disse que eu nasci lá por um acaso do destino. Então eu nasci na beira do mar, perto de Niterói. Me conta uma coisa, você teve um namorado militar? Ah, tive. Quando eu tinha 15 anos, é aquela época, né? Então iniciei com um namorico de há muito tempo, né? Com um militar naquela época que era assim, né? Uma coisa bem romântica, né? Uhum. Depois, assim, houve outras pessoas. Hoje eu já sou mãe, né? Uhum. É De mãe de 2 filhos, né? dois meninos lindos. Uhum. Um que é o Lucas, que tá no Canadá. Quantos anos tem Um beijo pra você. eles? Tem quantos anos? Ah, 28, ele é casado com a Andressa, que Uhum. também se tornou minha filha, né? Que a gente tem de Adota! coração. A gente Adota. adota.
Tem um pet, que é a banana. Que É eu mesmo? também, Banana, que é muito linda, grande. E eu vejo assim, como que é bom também ter um animalzinho pra dar um É um filho, sabia? Eu aconchego. acho um filhinho. Eu tenho um cachorrinho, pra mim é um filhinho. Eles cuidam muito bem. Eles sempre falam que tem que dar passear naquele friagem, porque eles estão morando no Canadá. Agora vai ser verão lá. Agora vai ter o calorão de lá. Mas, assim, acho que é importante a vida dele. Foi um boom para ele, para ela. Acho que isso foi importante também. Foi outra jornada, né? Uhum. E meu outro filho, o Vitor, tem 25 anos, que é lindo. Sou apaixonada por ele. E ele faz engenharia de produção, já fez gastronomia, adora café, já fez curso barista internacional de café. Ai, que Então eu bacana. fico falando dele o tempo todo, porque é o que está mais próximo, que veio da República Tcheca e está aqui. E a gente sempre acha que os filhos têm que crescer e voar, né? E ter a Aham. vida deles. Apesar da gente sentir falta, né? É. Por exemplo, eu também me identifico porque minha filha mora no Canadá, né? Então, ela já Sim. tá 7 anos, a gente sempre voa, né? E ela vem. Mas é difícil, né? A gente sente vontade de beijar, de abraçar, né? Aquela coisa de mãe. Às vezes a gente nem gosta muito de falar porque sente falta, né? Pois é. E essa falta, sim, Porque a gente tem traduz, né? tem muitas mães agora que estão assistindo que também tem essa dor, né? Essa, assim, da distância, né? Mas hoje, assim, a tecnologia, né, nos deu, assim, depois de 2020, vamos dizer assim, né, a pandemia, né, vamos colocar como uma situação atípica, né, e que deu um acesso maior à parte online, o acesso à comunicação Aham. e às informações, a globalização, a diversidade. E isso tudo foi positivo para muitas pessoas, né? Foi perfeito, eu também Então, eu acho. acho assim, nesse momento, eu acho que hoje nós temos que... A educação teve que dar uma virada, né? Quando houve, em 2020, tudo isso que aconteceu. Uhum. Mas aí, Mas eu vamos queria deixar falar um antes pouquinho sobre da escola, isso. né? Eu queria falar sobre. Depois das duas escolas, você começou, através de uma carta de recomendação do coach Bittencourt, você foi para a Unipli, Fui. né? Aí eu Você migrou. migrei, porque aí eu vim morar aqui, porque meu pai teve um efizema pulmonar e ele lá, às vezes, era frio e ele não podia ficar. Então, Uhum. aí eu decidi morar aqui e achava que o campo de trabalho aqui era melhor para todas as áreas, né? Quais foram os departamentos que você criou? Ai, menina, nessa jornada lá eu comecei como aluna funcionária. E aí a gente trabalhou na secretaria, conhecia muita gente. E depois eu, assim, fiquei num curso de pós-graduação, depois no departamento de apoio pedagógico, quando eu terminei minha faculdade. E aí meu TCC foi esse, apresentei para ele. E ele abriu um departamento de apoio pedagógico. Então, a gente via provas, avaliações. Então, a gente começou a ver a legislação, todo um percorrer de atividades diferenciadas. Que, por sinal, é a sua paixão, a legislação, não é? Que você falou. Aí eu fiz o outro departamento, que era mais voltado para isso, que é registros acadêmicos. Uhum. Né? Então, esse departamento é que foi um boom de eu poder lidar melhor com todos os processos individuais dos alunos, Uhum. né? Essas migrações de aluno estrangeiro, fazer convalidação. Então, isso tudo foi muito importante na minha carreira e que também me deu alternativas como mãe, que na época eu já era, né? Uhum. Então, assim, de fortalecer em outras áreas e estar em outros ambientes também. E aí eu fui trabalhando lá, também trabalhando em outros lugares. Então, foi muito importante essa jornada aí em outros espaços também. Aí, com isso tudo, eu vou chegar na compra de uma casa. Aí, o que surgiu? Meu pai, assim, ficou bem debilitado e aí a gente pensou, o que a gente pode fazer para ajudar? E aí eu falei, eu só sei trabalhar na educação, né? A vida inteira nessa jornada, então vamos lá. E aí meu pai e minha mãe se empenharam de adquirir uma residência e lá transformou a casa. Ficamos 2 anos fazendo adaptações de acordo com a legislação, que não é só comprar uma casa, né? É isso que eu queria saber, né? Como é que é você comprar uma casa e fazer essa transformação? É fácil? O que precisa? Porque muita gente... eu quero abrir uma escola, né? E não sabe como é que funciona, né? Qual foi a dor? Como é que foi isso? Primeiro, assim,
eu já estava assim no meio da educação e de toda essa regulamentação. A primeira coisa, você tem que ver a viabilidade dentro da prefeitura para ver se há possibilidade da residência se tornar um imóvel, né, que seja para a empresa comercial. E aí, dentro desse espaço comercial, foi dado a viabilidade e aí a gente adquiriu o imóvel. Foi antes de adquirir. Aham. E essa aquisição, assim, foi a venda de uma coisinha ou outra, juntando, pagando parcelado e fazendo todas as adaptações, porque vem bombeiro, vigilância sanitária e tem a Fundação Municipal de Educação, que ora a gente já está num outro patamar também. E a Secretaria Estadual de Educação, que foi um segundo passo, que foi do 1º ao 5º. Eu iniciei com creche, né, o berçário com 5 meses, a partir de 5 meses, até a antiga alfabetização, que era 6 anos. E aí veio uma mudança, né? E aí essa mudança veio porque você né, poderia ali, como empresária empreendedora, né? Ficar mais em contato com seus filhos, né? Porque quando a gente é a pessoa que que tem que bater um ponto e tudo, tem um distanciamento. E dali, acho que houve essa aproximação, né, com eles dentro desse sonho que foi a escola, não deu? Conta um pouco sobre isso. Assim, quando eu comecei a trabalhar, estava trabalhando ainda na faculdade, né? E aí surgiu a possibilidade da escola, né? E aí o que eu fiz? E agora os filhos, né? Consegui conciliar a convivência com eles. E eu trabalhava na faculdade de manhã e de noite, sábado na pós-graduação e à tarde. À tarde eu ficava na escola e trouxe meus primeiros alunos, foram meus 2 filhos. E aí foram surgindo as crianças. E no 1º ano eu tinha 7 alunos. Lógico que parece até 7 gatinhos, mas assim, eram a minha vida ali e meus filhos. E eu estava à tarde, então era uma correria, mas eu tinha o prazer de ter a convivência com eles e fotos que eu tenho da época deles lá. Então, assim, foi o primeiro registro deles junto comigo nesse processo assim, de crescimento. Lógico que à época muitas pessoas me ajudaram, a equipe, né? Tem muitos profissionais que... Tem uma cozinheira lá que está há 20 e poucos anos lá, que me ajudou muito, que é a tia Sirlene. Alguns profissionais... Ela está lá ainda? Ainda está. Qual é o nome dela? Sirlene, a cozinheira. Beijo, Sirlene, para você. Parabéns. Beijo. A toda a equipe, né? Tem, assim, hoje a gente tem mais de 20 funcionários, chegando a 25 funcionários, né? Eu acho que quando eu abri, sinceramente, eu pensei... Você abriu com quanto? Só com ela? Não, eu era secretária, no final do dia lavava tudo, minha mãe cozinhava, então tinha duas profissionais. Foi uma coisa familiar no início, né? Tinha uma professora, né, e a gente dava aquele suporte e foi um começo difícil, porque tem muitos gastos, mas todo esse procedimento para abertura tem um custo, né? Então, não é só apenas a adaptação do espaço, que ficou 2 anos fazendo a adaptação. É azulejo, é piso, não pode ter taco, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Então, a gente tinha que ler as normas, as diretrizes, né? E também ter todo o material necessário para poder receber nossos alunos. Né, a parte de material didático, biblioteca, então... Posso falar uma coisa, assim, que eu estou sentindo? Como empreendedora, você já teve vontade de desistir? Ai, olha, quem já não teve? Porque assim, né? Assim, eu tô te falando porque muita gente tem, né, uma estrutura e a gente sabe que é tantos leões que tem que matar, né? Porque tem gente que fala, ai meu Deus, não aparece, tem um aluno, ai meu Deus, e agora quebrou isso aqui, ai meu Deus, e agora... Todo ano há uma diversidade. Eu acho assim, para mim, o momento mais difícil que eu acho que foi para todo mundo foi a pandemia. Mas queria saber um pouco como é que você passou por isso. Vou te dizer porque foi um momento assim de uma verdadeira reflexão sobre tudo, né? Sobre a nossa existência, sobre o que a gente produziu, o que a gente fez. Em 2019, eu e meu sócio, que é Alberto, né? A gente pensou... Ele ainda é seu sócio? Ainda é, sim. Então, ele é da parte de informática. E a gente, antes de ter a pandemia, eu pensei numa escola de paz. E aí, eu pensei estava começando a parte da inclusão digital. E por eu ter feito pós-graduação em tecnologias educacionais, e ele ser da área de informática. Então, a gente pensou assim, vamos fazer uma escola de paz.
A gente entrou no Google Classroom Education e a gente conseguiu a autorização. E aí a gente abriu as salas virtuais para poder ter esse contato com os pais que não podiam ir à reunião. Então a gente sentia falta da figura masculina, porque geralmente as mães tinham mais disponibilidade. Essa era uma percepção, não que os pais não eram parceiros do crescimento dos seus filhos, mas sim deles estarem dispostos a estar dentro do ambiente e ver a rotina. Hoje eu acho que avalio que dentro da escola, no dia a dia, todos eles participam muito bem. Até na matrícula, de ver o espaço, isso tudo é muito importante. Até porque você tem uma câmera 24 horas, Tem né? 32 câmeras, né? O quê? 32 câmeras! Então a gente tem todos os espaços lá hoje. Você tem fica câmera. monitorando sempre. Isso. Mas voltando a essa fase da pandemia, então, assim, quando teve que parar tudo e depois ser online, todo mundo correndo atrás de espaço, né, de informática, a gente já estava com todas as salas montadas. Então, assim, a gente teve que fazer a capacitação dos profissionais à época e foi muito importante, né? Foi uma virada de chave. E a gente sabe que as contas chegavam e a gente ficava desesperada. Eu falei assim, será que essa dor é só minha? Ou será que tem outros diretores de escola também passando por esse momento? Aí eu lembro que o William Bonner falou assim, a gente tem que ter solidariedade. Aí eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Aí eu liguei para um diretor, liguei para outro diretor, aí foi formando um grupo do Instagram de escolas de Niterói. Então tem mais de 80, praticamente 80 diretores de escolas nesse grupo. E a gente está sempre assim se trocando, né? Então eu também sou afiliada do Cinep, a Ana Lídia lá é presidente, então a gente está sempre em contato, tendo sempre as atualizações do que está acontecendo no espaço. Isso é muito bacana, essa solidariedade. Primeiro porque a gente viveu uma tragédia, né? É isso. Segundo que esse approach, né, do digital, né? De você poder estar ali falando, porque a insegurança dos pais não poderem ter o contato, né, com assim, presencial, né, que era tão muito assim constante, e para as crianças também foi uma lacuna, né? Não, a gente não pode dizer que ninguém saiu sem algum resvalo nesse momento, né? A educação aí foi bem transformadora e a gente teve que se adaptar a ela, né, de uma forma que a gente nunca tinha esperado. Acho que foi assim, para todo mundo que estava vivenciando, era uma nova era. Ia acontecer, como hoje a inteligência artificial, mas de uma forma progressiva, mas naquela foi instantânea, né? E você teve esse carinho, essa empatia, né? De E unir essas pessoas que também são donos de escola, que também estão com a mesma dor, né, gente? Né? E eu, assim, me lembro que o acolhimento de todo mundo... Eu lembro que eu liguei para uma diretora, falei, ela chorava e eu chorava do lado. Eu falei assim, gente, o que a gente vai fazer? Aí a gente via, assim, os pais também com muitos problemas, né? Porque todo mundo passou por situações financeiras. E eu ligava para os pais, quando eu ouvi ele falando, o William Bonner falando da solidariedade também, ligava para os pais, eu falei assim, quanto é que você pode pagar para eu poder pagar a cozinheira, que fazia a comidinha para o seu filho? E assim eu fui tentando contornar aquele momento difícil, né? Com a solidariedade das famílias que faziam parte da época. Inclusive, a gente tem uns depoimentos aí, né? Pois é, que vai estar no final aí pra dando vocês. Um spoilerzinho. Mas, assim, foi muito importante, mas hoje já faz parte, né? Então, a gente teve depois aulas online, a gente tem todo um tratamento também de atendimento de entrevistas online, reuniões online com os pais. Quando eles não podem vir, a gente faz esse atendimento também de forma virtual, que eu acho que é bem importante e também dá essa acolhida para quem não... Assim, hoje todos trabalham. Antigamente as mulheres ficavam mais em casa, né? As mães tinham mais, assim, essa disponibilidade. Hoje eu acho que as mães são empresárias, as mulheres são empoderadas, né? Então elas estão mais com a vivência, estão trabalhando, estão fazendo acontecer também, fazendo parte também desse processo aí de crescimento do país. Eu acho, né? Muito importante. Agora, falando sobre alunos neuroatípicos, você trabalha com... Inclusão também. A gente tem algumas crianças, né? É grupo positivo, né? A gente é neuroatípicos, né? Que é de inclusão, o autista, o TDAH. São variações, né? Cada um tem a sua individualidade, tem a mediadora. A
gente tem esses trabalhos, assim, bem concentrados de crianças especiais, né? Vamos dizer assim, todos são especiais. A inclusão, eu acho que faz parte, assim, também, hoje, de uma rotina dos profissionais. Cada vez mais a gente sabe que tem que ter um aprendizado da individualidade, mas o principal, quando a gente tem uma criança muito, assim, pequenininha, né? Vamos dizer assim, bebê, e que começa a gente a avaliar que está surgindo algumas coisas que a sua etapa não está dando o desenvolvimento esperado, a gente pede uma avaliação pediátrica, uma avaliação com um neurologista, ou seja, com fono, com a fala, ou com uma fisioterapeuta, né? Ou uma avaliação realmente que a gente acha que seja oportuna. A gente, à época, descobriu, assim, uma criança que a gente percebia que ela não ouvia de um lado, e a gente tocava o tamborzinho de um lado, fazia toda a parte sensorial, né, que são as habilidades, e ela não ouvia. E quando a gente foi pedir um exame audiométrico, ela não ouvia do lado esquerdo. Então, às vezes, tem coisas, detalhes, né, que a escola consegue perceber pelo sócio-interativismo, né, pela essa rotina que a criança tem com as outras crianças, e elas percebem, os profissionais começam a perceber. Lógico que cada um é um, dentro da sua individualidade, a gente percebeu que não está fazendo essa caminhada de uma forma tranquila, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ver se está crescendo, se não está crescendo. A gente fala, assim, sempre quando está na alfabetização, que é o primeiro ano, né? Eu falo alfabetização porque a alfabetização é um processo continuado, né? Não é uma só quando faz a alfabetização. A gente é alfabetizado todo dia, né? Eu também acho. Com as palavras novas que surgem, né? A gente tá com aprendendo. as gírias, né? Então, tem frases que a gente não entende, que a gente vai procurar sinais que os jovens fazem, né? Até através do... E a gente fica aprendendo, né, essa linguagem nova e outras coisas mais. Eu acho que o tempo todo eu tô aqui com você, eu tô aprendendo. Eu vejo dessa forma. Quanto mais eu quero ser sempre assim, para poder justamente crescer, né? E isso também acontece, que outro dia eu estava entrevistando uma mãe que ela tem um filho que... Ela é mãe atípica, o filho tem autismo. Ela descobriu no início e ela tratou Isso. no início. E hoje em dia ele não tem... Você não diz que ele é autista. Então, ela falou assim, se eu tenho esse problema, eu tenho que resolver, porque tem muitas mães que escondem isso. A negação é muito ruim. Eu acho assim, às vezes, assim, a família é mais especial do que a criança, porque a criança, ela dá alguns sinais pra gente. E, às vezes, a gente pontua pra família que tem que fazer algum trabalho, por quê? Tem uma parte até os 6 anos, a parte neural da criança, que está em formação. Então, tudo é mais fácil de encaixar. Depois, a gente tem que ter um trabalho maior. Então, é a mesma coisa da gente andar de bicicleta, né? Quando a gente andou de bicicleta, nunca esquece, assim diz, né? Então, se a gente nunca andou e aí vai começar, é mais difícil. Então, não é uma comparação, mas é o quê? São as habilidades, tanto da parte motora fina, né, da escrita, na parte da motora ampla, né, e toda a parte sensorial que a gente tem que ter e avaliar constantemente. A gente tem as avaliações que a gente diz Isso é das muito crianças, importante. tem a avaliação que a gente dá, o PEIPRA, que é a avaliação individual de crianças especiais, né, neuroatípicas. Então, a gente vai dando os ganhos que a criança vai tendo, e isso que é muito importante. Então, às vezes, a criança começa a falar ou começa a andar e a gente descobre o trabalho que foi feito por todos. Não é só a escola, e sim a família integrada com a escola. Isso que é o mais importante. Então, a gente fazer essas trocas é sempre constante, né? E aí eu vou começar a falar um pouco da escola, né? O que ela está oferecendo. Então, toda sexta-feira tem uma reunião semanal, né? Isso, toda sexta-feira, né, que a gente faz uma reunião de capacitação, uma reunião de avaliação, de ver toda a rotina que aconteceu durante a semana e o que a gente tem que observar em cada turma, em cada área, e a gente também passar algumas bagagens juntamente com a coordenação, né, que é a Wanda, que faz isso de uma forma bem grandiosa. Beijo, Wanda. Agradeço o trabalho dela também. Lógico que eu vou agradecer a equipe toda, né? A gente sabe que tem outros funcionários lá, mas a gente não pode citar o nome de todo mundo, né? Não, mas a gente falar assim de um time, né? Como diz assim, o time da Passo a Passo,
Eu só tenho a agradecer, elogiar. A gente veio aí de 3 dias de maratona de festa do Dia das Mães, que a gente dividiu aí Eu o grupo. participei um pouco porque eu ligava para ela, olha, hoje teve isso, né? Então eu participei, né? É muito gratificante, né? E foi um prazer também com a Cláudia ter ido na escola para conhecer, né? Para ver a veracidade. Posso falar um pouco da escola? Fala um pouquinho, porque a gente falando não parece, pois né? então quando você chega, você abre, já tem uma pessoa, que eu esqueci o nome dela. É a Sueli, é a amada Sueli, do coração. Um beijo, Sueli. Olha, coração ela deu um sorriso. E lá fora, você não tem ideia de como é a passo a passo por dentro. Ela tem os cantinhos, ela é aconchegante, ela tem uma limpeza, um cuidado, sabe? Tudo veio, né, Fernanda? Acho que um pouco de... Né, eu acho que tudo veio de você e eu acho que também dos colaboradores, né? Acaba assim, a gente sendo uma pessoa tranquila e ter amor do que faz, não é como se fosse apenas um negócio, né? Porque não pode se tratar a educação apenas como negócio, né? É uma transformação que você vai lidar. Você vai lançar valores, éticas, conteúdos, né? Então, isso tudo é muito importante na rotina da criança perceber que é um ambiente seguro e acolhedor. Então, a gente vai dando isso uma transformação e acaba os profissionais se envolvendo. Esses dias de festa, todo mundo, a coordenadora fazendo bolo, a gente montando cesta, as mães ganharam umas cestas lindas, que todos os nossos trabalhos, as crianças são envolvidas no presente que é dado, ou Dia dos Pais, ou Dia das Mães. Você usa qual linha, assim? Você falou um pouco, né? A gente usa o método misto, que é Piaget, Montessori, né, Gilda Riso com método natural. Então a gente tem um trabalho que a gente, lógico, Paulo Freire. Então a gente tem um trabalho que a gente tem linhas de educadores e que a gente transforma. Na alfabetização é um método fonético silábico. Então a criança vai apresentando, ela vai ouvindo a sonorização e vai juntando as sílabas e formando as palavras. Lógico que tem uma ludicidade sobre isso tudo, uma contar de histórias e que ela vai ouvindo as palavras e ela vai fazendo essas conexões de uma forma bem tranquila. Acaba ela falando, mas isso começa com essa letra. Então, assim, a professora Ellen, que é do primeiro ano, excelente, né? Então, beijo, Ellen. Que aí tá transformando as crianças do primeiro ano. Se eu for falar, eu tenho que falar o nome de todo mundo. Não, vamos falando assim, não. Senão todo mundo vai ficar com ciúme, não falou meu nome, né? Me conta que eu quero saber o que tinha dentro da cesta que eu cortei. A cesta tinha uma suculenta, uma flor linda, né? Uma florzinha que a gente sabe que a mãe vai dar conta de cuidar. Tinha suco, leite, tinha uma xícara, né? E eles que fizeram algumas coisas? Fizeram, aí o jogo americano, né? E aí eles pintaram o jogo americano e para eles tomarem café da manhã amanhã. Mas alguns acho que já tomaram esse cafezinho, porque não resistiram. Tinha bolinho, biscoitinho, geleinha, e tinha polenguinho. Tudo que a gente espera, e uma frutinha também, né? Que delícia ganhar isso, né? E uma cestinha que cabia aquilo tudo. Em cima de uma madeira, né? Que o marido da Daniele fez, que é marceneiro, com muito carinho para todo mundo. E eu acho que, assim, é muito importante envolver a equipe. Não é apenas a gente selecionar alguma coisa que vai trabalhar. Então, assim, a Wanda consegue, né, trazer a equipe de uma forma bem conjunta, né, com um trabalho bem harmonioso. E isso foi muito positivo. É positivo, né? É positivo. Isso é muito importante. E faz a constância ter família, estabilidade. Né? Um pouco familiar. Acaba assim. Acaba sendo, né? Porque... assim, quando uma profissional chega, às vezes a criança está até estudando em outra escola. E aí a gente vê que é mãe, né? E que gostaria que o filho também participasse daquele movimento. E acaba a tia Fernanda aqui, né? Vamos dizer assim, o coração dela. E aí a gente traz essa criança para a escola também, porque eu já senti na pele como é difícil a gente trabalhar e o filho tá longe. Então, estando no espaço, dá muito mais humanização e isso para a equipe, para o profissional, ele se sentir também o profissional fazendo parte daquele momento especial. E algumas mães que estavam lá ontem também eram as mães profissionais da escola. Isso também é muito importante. Isso é muito importante. Aí, por exemplo, aí você já falou das 32 câmeras do período, né,
período de matrícula e adaptação. Como é que é? A matrícula, a gente fala que é o ano inteiro, porque tem crianças que vêm de longe. Às vezes eu recebo criança que é pai que é militar e que tem esse translado aí que é muito, né, voraz, né, que às vezes está num lugar, outras vezes em outro. E os bebês que não nasce todo mundo no mesmo mês, né? Então, assim, todo período a gente tem a entrada do berçário também, as outras turmas da educação infantil e do fundamental. Mas é importante, assim, o primeiro contato é comigo, a gente não dá valores por telefone, não é porque a gente não quer dar, mas primeiro a gente quer conhecer a família, já que ela nos procurou, conhecer o espaço, que a melhor forma de você conhecer não é dar essa responsabilidade para a criança escolher, e sim para a família ter essa segurança para passar para os filhos, que aquele espaço é o que eles escolheram, que é importante para a rotina do seu filho. E essa adaptação é de forma continuada, ou seja, a mãe fica dentro do espaço da escola e a gente por uma semana, eu não posso dizer um prazo fixo, mas em média 15 dias que a gente faz essa adaptação, num horário assim inicial de 1 hora e vai aumentando aos pouquinhos, até a mãe conseguir, né, imagine o bebê, conseguir sair com segurança e deixar com tranquilidade e que ele vai ser bem cuidado. Então, isso que é o mais importante. Às vezes a mãe está trabalhando, dá para mandar uma fotinha dele comendo, aí a gente tira a foto e a gente sabe que a gente é mãe. Esse carinho é ótimo, né? Então, acho que esse é o acolhimento, né? A gente trazer. E a segurança, né? Porque mãe tem que trabalhar, deixar um filho pequenininho, de meses, né? Lá é a partir de quantos meses? 5 meses. Então, deixar um filhinho de 5 meses, né? A gente precisa confiar, né? Isso é muito legal, tirar uma foto, saber que tá bem, né? Que tá em boas mãos. A gente já tem que lutar com a coisa da distância. Ao mesmo tempo, a distância e a presença, né? Porque a gente sabe que elas estão querendo estar ali. Então, por exemplo, se a criança cai, né? Porque eu posso dizer que não vai cair, vai cair, né? Pode acontecer alguma coisa. E aí a gente tira a foto, manda para a mãe, aí pede para vir, se tiver alguma... A gente tem também um seguro escolar, que a gente dá um suporte para a família, às vezes não tem algum plano de saúde naquele momento, ou mudou, né? Então, isso também dá uma estabilidade para a gente poder levar a criança no melhor local para ter o atendimento. Você sabe que eu fiz esse seguro mais por causa de dente? Porque, mesmo? às vezes, a criança cai... O que bate primeiro? Dente. Então, assim, eu já tive isso porque meu filho aconteceu isso também. Então, assim, a gente, pelas nossas experiências como mãe, né? Então, assim, me deu essa vontade também de ter e a gente conseguiu fazer um seguro muito positivo que dá esse direito também odontológico para a criança. Então, se tiver, acompanha e a dentista, né, o odontopediatra, vai acompanhar, vai tirar radiografia, vai ver se o dentinho, né, que primeiro é o dente de leite, o outro dentinho vai nascer, se vai nascer de forma positiva, né, que não comprometeu a raiz. Então, isso tudo tem que ser importante. São detalhes, né, que a gente fala assim. É uma coisa, mas é uma coisa carinhosa, que eu acho que é muito importante e a gente precisa desse amparo mesmo. A gente já tá ali, né? Suporte, né? Longe do nosso filho. E me fala uma coisa, a parte nutricional. A gente tem uma nutricionista que tá lá praticamente todos os dias. Porque você sabe que tem muitas crianças que vão para a escola, né? E de repente não tem esse cuidado e aí começa a ter uma intoxicação, né? A gente, assim, hoje, na nova geração, vamos dizer assim, né? Se a gente pode dizer assim, tem muitos quadros alérgicos, né? Então, as crianças têm LPV, é alérgico a leite, mas derivados a leite. Tem famílias que são vegetarianas. Então, assim, tem algumas situações atípicas. A gente até vivenciou há pouco tempo uma situação de uma criança que era só alérgica a leite e aí se tornou a derivados do leite. Menina, saí correndo igual uma desesperada. O que aconteceu? Pode contar pra gente? Olha, eu queria
Pode contar. Dá licença, desculpa, não vou falar nome. E aí eu saí correndo e uma professora mora perto, aí pegou o carro, a Ellen. Ela começou a Beijo a fazer o Ellen quê? também. Como é que foi o sintoma? Olha, o primeiro sintoma, ela começou a ter falta de ar, né? Aí assim, a profissional, eu tinha acabado de sair de uma reunião online assim, com uma família, e desci, fui pra secretaria. Aí quando eu cheguei na secretaria, a profissional desceu com a criança, dizendo que ela não estava passando muito bem. Foi uma coisa assim de 2 minutos, ela lanchou, e eram uns biscoitos veganos, todos que a gente tem um controle, né? Que a nutricionista tá fazendo todo um controle até maior agora, a anamnese, a gente tem anamnese. E aí a criança apresentou um quadro alérgico. E aí ela desceu, até então eu não sou médica, eu não sei se é o quadro alérgico. A gente fez os procedimentos, né, de capotagem, né, para ver se engasgou. Depois a lei do Luca, né, que hoje é obrigatório as escolas terem, todos os profissionais, o curso da lei do Luca, que é uma lei realmente federal. Como é depois que de uma isso? criança. A lei do Luca foi uma criança, né, um menino que se engasgou, e aí o procedimento que é feito, você tem que apertar aqui. Eu já vi. E assim, até a gente mesmo pode fazer quando a gente tiver algum engasgo, né? Mas tem que ter para fazer a lei do Luca, tem que também ter uma capacitação também. Uma capacitação, e né? hoje é obrigatório, anualmente a gente faz. Agora a gente vai fazer com a equipe novamente, né? A gente sempre tá fazendo. E aí eu fiz todos os procedimentos, mas a criança... imagina o que você passou. Aí eu falei assim, aí a gente tentando falar com a mãe não atendia, assim, desesperadamente. Eu falei assim, vamos embora. Aí eu fui pra clínica pediátrica que a gente sempre foi, mudou de lugar, e agora? Aí eu fui pro Antônio Pedro, entrei direto, fui muito bem atendida lá. E assim, primeiramente eu falei, olha, a criança não tá respirando, eu correndo, eu tenho um problema na mão. E aí eu fui correndo e entrei, fui subir, fui no 5º andar, cheguei lá, tinha 5 pediatras, e aí deram medicação e ela começou a respirar. Meu Deus do céu, olha, imagina. Eu me senti assim, dever cumprido. Sabe aquela parte que a gente diz assim, igual mãe, cheguei no lugar certo, na hora certa, e fui lá na mão. 5 pediatras, doutor Piró. Beijo, pessoal, doutor. A Schwab, que tá lá também, né? Que maravilha. Foi muito bom. Eu acho que assim, aí a médica atendeu a mãe. Esse ano a gente entrou com um edital e a gente foi aprovado pela Fundação Municipal de Educação. Então, a gente atende crianças de 0 a 1 ano da comunidade, né? Eu acho que é importante também essa integração, né, das crianças também dentro do espaço. Para mim foi uma novidade, né? E a gente receber também... A gente também tem que ser extraordinário no que a gente faz. Mesmo sendo a educação, a gente é empresária, a gente tem um CNPJ e a gente tem que bancar tudo isso. Então, assim, essa aprovação foi muito importante para a escola. A gente sabe que é uma escola que nós temos 2 tipos de... Tem as clientelas, né, dentro do bairro, mas que foi para um atendimento que assim, me surpreendeu. E eu agradeço muito as mães e os pais de todas as crianças que vieram, que são selecionadas pela Fundação, não sou eu que seleciono. Eu queria saber dessa parceria. Essa parceria a gente começa assim em outubro, com toda a documentação, a escola tem que estar toda regulamentada, ia ser muitas certidões que a gente tem que tirar, muitos documentos que a gente tem que emitir. É uma exigência, né, como qualquer outra, e a gente foi selecionado pela graça de Deus. Então, assim, acho que tudo tem a mão de Deus. Eu sempre acho que eu tenho que agradecer a Ele em todos os momentos, porque a gente sempre tem que pedir a Ele, né, agradecer, solicitar e a todo momento deixar todas as soluções que Ele vai nos trazer de uma forma que a gente possa entender e interceder dentro do momento certo. E aí eu falei assim, se for da vontade de Deus, Ele vai me dizer se eu vou ser aprovada ou não. Porque até então eu tava tranquila, achando assim, bom, tá. Aí quando eu fui aprovada e saiu o primeiro edital, eu já recebi vários alunos, pedi meu filho que tinha chegado, né, de fora, para me ajudar a fazer matrícula. Pública, né? Explica pra gente. É da comunidade, que assim, às vezes o município não tem vaga para todos na UMEI, aí eles vão para programa de parceria da escola. Então, escolas parceiras.
Então, é muito bom, a equipe da Fundação nos atende muito bem, né? Eles têm atendimento de Rio Card, tem atendimento de todo o procedimento, eu tenho atendimento com assistente social, a Inês, da equipe lá da Fundação, tem o João, né? Tem 2 lá. Então, assim, é todo um trabalho, eu acho, que a prefeitura faz, que eu acho que é de forma positiva para atender também a essa clientela tão Parabéns, importante, né? Porque né? uma criança vai ser muito bem cuidada lá nessa escola. Isso, eu acho que foi, assim, um diferencial. E aí, o que aconteceu? Eu tive que contratar mais profissionais. Então, desde o início, quando eu pensei em abrir a escola, eu pensava não só apenas de ter a escola, mas sim de dar emprego às pessoas. Então, a profissionais de educação, né? É a mesma coisa, você está aqui fazendo o seu trabalho, você tem um espaço porque você tem muitos anos de trabalho, então você é reconhecida. 30 anos. Então eu falo 45 anos porque eu comecei com 15, então se você falar, eu tô na melhor idade, né? Estamos. Mas assim, eu não só trabalhei lá, né, na Tem uma Unip, história, né? né? Eu, assim, trabalhei na Senec, iniciei no Genebra também, né? Fiz um ano lá de um trabalho. Fui em plena pandemia, agradeço, né, ter feito um trabalho lá com o Vinícius também, que iniciou um trabalho da Igreja Cristã no período da escola. Eu sei que as escolas, eu não tenho, assim, a gente não tem receio de falar sobre concorrência, não é. Eu acho que é um espaço a mais, e eu sempre pensei assim, o sol nasce para todos, então a oportunidade são para quem gosta, realmente ama com o que faz. Então eu amo o que eu faço e eu sempre acredito que vai dar certo, não apenas pelo dinheiro, que eu sei que é muito importante para a empresa girar, né? Ter o capital de giro. Mas eu acho que o mais importante de tudo é ter a vontade de que dê tudo certo e que todas as crianças estejam amparadas, inclusive os profissionais. Você faz teste lá de audiometria e vista? Como é que é? Não, a gente não faz a clínica, né? A gente encaminha. Né? Por exemplo, quando o aluno vai para o primeiro ano, né? Vamos dizer assim, que é a alfabetização, há todo um processo muscular do olho, subir e olhar o quadro, né? Então, isso tudo é importante que a criança faça um teste de visão, se está com audição, tanto que hoje é obrigatório, né? O bebê já nasce fazendo alguns exames básicos para saber se tem alguma coisa que ainda já possa ser constituído ou começar a fazer algum trabalho com alguma intervenção médica, né? Tanto na parte de fono, quanto também na parte de auditiva. Isso é muito importante, esse cuidado. E não tem muitas pessoas, eu reparei que não tem muitas crianças na sala. É um padrão, como é que é? A gente tem uma quantidade limitada. Uma quantidade limitada, né? Como é que é? A gente sempre, assim, coloca dentro da metragem da sala, né? A gente tem isso legalmente, quantidade de profissionais, as salas são todas climatizadas, então tem todo um ambiente seguro, né? Então isso também é bem importante. Tem sempre uma auxiliar, tem a professora. No berçário são sempre mais do que 2, às vezes 3. A gente tem sempre, dependendo da quantidade de crianças, o número que eu acho que é para dar qualidade. Não apenas o número que diz que é oficial, mas sim o necessário. E também o necessário de acordo com crianças atípicas, que tem que ter as mediadoras, né? Principalmente no primeiro, no segundo, né? A gente tem as síndromes, que às vezes as crianças começam a apresentar algum quadro ou algumas lacunas, porque não é só a criança do berçário, é a criança que está no quarto, terceiro, ou que venham de outra escola, ou que vieram de algum momento, porque 2020 são crianças ainda novas, né? Porque depois que ficou parado um ano aí, algumas mães não levaram para a escola, lógico que tinha parte de vídeo, de aulas online, mas é diferente de ter a socialização e a gente perceber as dificuldades de forma presencial, que hoje a gente né? A gente se vê naquele momento. E que como foi difícil para todos. Algumas perdas muito importantes que tivemos aí no mundo, né? E pessoais também para todo mundo. E pessoas conhecidas, né? E a gente sabe que foi um momento, mas que passou, que agora Deus está provendo aí.
Aham. E isso é muito importante. Eu quero saber das suas parcerias, né? Dos seus projetos. Projeto Ela. Ah, é. Cadê o resto dos seus projetos aqui? Ah, tem um monte de projetos. Ai, meu projeto. Deus do Eu céu. quero saber agora dos projetos. Projeto Ela. A gente tem, assim, os projetos que a gente fez, a gente tem os projetos que a gente se envolveu durante o período todo. Isso é tudo aqui projeto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para você, que dá eu uma vou olhadinha falando, pra aí mim, eu vou que eu lendo. falei do ó. projeto. A gente faz dentro do ambiente escolar a educação financeira, que é um projeto que as crianças trazem até um alimento durante a semana, a gente escolhe, e aí legal. eles fazem a venda do produto. Que Então legal. tem um livro caixa de quanto que ganha, quanto não ganha, para eles terem noção do gasto. Aí tem uns livros, né, que acompanham a educação financeira, que a gente pede a conta de luz para saber o que ele conseguiu diminuir. Então isso tudo é importante para a criança saber da rotina da família. Então eles vão participar também como uma vida, né, da rotina do dia a dia, não só da escola, mas como um espaço de casa. Né? A reciclagem do óleo que a gente faz em parceria com a Água de Niterói. A gente tem um tonel que a gente recebe óleo e a gente tem em troca detergente, pano de prato que a gente doa para a comunidade. Então isso também é importante porque é o meio ambiente que a gente tem que estar trabalhando o tempo todo, né? A festa da família que a gente faz num espaço separado, que é num sítio. Que legal. Aí é lá no Planeta Criança, bem. Eu conheço, adoro. Então, a gente faz lá, então reúne vários, o avô, a avó, todos os familiares podem participar, porque é um espaço grande. A escola não dá para receber uma família, né? Então, porque a gente não fala de uma família só, são 125 alunos. Então, assim, imagine ter todo mundo ali, não dá. São atualmente quantos funcionários? 20? Você falou 25, mais ou menos. A gente já nem sabe, cada hora a gente fala, chama mais. E tem estagiárias também. Eu fiz parceria com a UF, então eu tenho algumas estagiárias da UF lá. Então, que elas estão aprendendo e a gente percebe que algumas têm dom para uma faixa etária, outra para outra. A gente percebe e a gente ajuda também a profissional a se perceber como professor e como também atuante dentro do espaço da educação. Que eu acho que é o mais importante, que não é o livro só, é a prática. A prática que leva também a um bom profissional. Você está falando do estagiário. Eu fui estagiária num colégio, que eu fiz normal, né? Eu me lembro que no dia eu acho que eu ia bem, porque no dia da Páscoa, o ovinho que a professora ganhava, eu ganhava igual. Isso. Eu achei tão legal isso. Isso não me... Eu não tiro isso da cabeça, né? As lembranças, né? As lembranças, porque como que é, né? Você ser estagiária, como é importante você se dedicar. A memória afetiva tá nesses pequenos detalhes. A educação infantil também lida, porque sempre pergunta assim, como foi seu jardim de infância, né? Se a gente for lá no túnel do tempo e a gente perceber como foi nosso espaço na escola no início, foi coisas positivas e tem coisas que a gente fala assim, eu não gostaria que isso acontecesse mais. E que a gente passa já repensar alguns detalhes sobre a educação. Mas lógico que nessa caminhada a gente está sempre buscando a excelência, né? Para que não aconteça nada que prejudique, tenha bullying. Você já falou do projeto Ela, não, né? Não, o projeto Ela foi o que a gente começou. A gente fez um trabalho em conjunto com várias pessoas. E esse trabalho ela iniciou com os absorventes para as meninas e adolescentes da comunidade. E a gente era um ponto de recolhimento. Então, a gente fez o recolhimento do absorvente, além dos familiares trazerem, a comunidade também entregava. E depois a gente entregou para as escolas estaduais. Hoje já é lei. Então, assim, são coisas que a gente inicia de forma voluntária, né? E aí se prossegue de uma forma que ficou constituída e dando suporte a algumas pessoas, algumas crianças, né? Meninas, né? Que às vezes não iam à aula porque não tinham, né? Como atendê-las naquele espaço e passar por um constrangimento. Então, acho que isso foi mais importante também nesses projetos que a gente eu quero saber mais das parcerias. As parcerias estão... Eu acho que você pegou. A parceria, a gente fez a parceria com Aqui, o curso de inglês, né? Esses aqui, olha, gente. Isso. A gente tem um projeto óleo também. O óleo que é absorvido. E também do material de informática, que é o material tecnológico, que é uma empresa que recolhe através da Petrobras, que eles recolhem esse material e é distribuído para cursos da comunidade que fazem cursos de informática,
para alunos carentes. Então, Uhum. assim, é um material didático. O material que você vai jogar fora, então tem um tonel lá que recebe computador antigo, ou placa, ou isso, aquilo. Então, dali eles separam o material para poder designar para essas instituições. Perfeito isso, né? Eu Muito acho que importante. dá um outro valor Bem ambiental, inteligente, né? E tem um fundo, assim, de que eles podem usar para robótica ou para... Eles usam para várias coisas. Também tem o Paulo Menezes, O Brazos. Paulo Menezes, ele dá aula de judô, dá na escola, e também tem a parceria. Tem o Brazos, que a gente também tem parceria com o Brazos, e tem com uma nova que a gente fez mais perto, que É o Sasso. Active It. Active It. Que também é de inglês e tem outras línguas também. A Sasso, que é curso de teatro, dança livre. Que legal. E balé, né? Então, a gente tem... Eu tive um caso que eu vou contar que é muito especial para mim. Há muitos anos atrás, teve um menino que queria fazer balé. E aí, a família não deixava, né? O pai chegava para mim e falava assim... Não, meu filho não vai fazer balé, né? Sempre teve um constrangimento com relação a algumas carreiras, né? Eu acho que tanto para mulher quanto para homem. Eu acho que Ou hoje a filha não mais. pode jogar futebol. Hoje eu acho que tá mais diversificado. Dizem isso, né? A minha filha sempre jogou futebol. Pois é, então assim, eu achava assim, falava assim, gente, mas por quê, pai? Aí assim, eu falei assim, deixa ele fazer uma aula experimental. Tem o Baryshnikov, tem, né, tantos bailarinos maravilhosos e sem nenhum desprendimento, né? Eu acho que é isso que é o importante, o movimento do corpo. É isso que faz com que ele também tenha algumas situações ou profissões possíveis depois que vai dar para ele essa importância. Depois eu vou linkar isso com outra coisa. Aí eu deixei eles deixaram autorizar a fazer. Aí ele foi fazer aula de balé. Subiram, que era no segundo andar, né? Porque você viu lá que são 3 andares. Aí eles foram até o último andar, aí fizeram a aula. Aí depois eu desci e chamei o aluno. E aí, como é que foi a aula? O que você achou? Eu só gostaria de saber onde as meninas iam. Meu Deus do céu. Esse aí gostou muito, vai gostar muito. Não? Então, assim, eu acho que o menos é mais. Às Pois vezes ficou o pai ali o tempo todo matutando, tendo uma preocupação de uma situação que foi totalmente... Assim, às vezes a gente dá um norte muito pesado para aquela fala e às vezes a gente tem que agir com leveza sobre as situações. Você achou isso porque aconteceu por quê? Então, hoje, assim, eu vejo meu filho que gostava muito de desenhar. O pai dele é arquiteto, engenheiro, então ele sempre desenhou muito. Então, ele sempre teve esse dom artístico. E assim, ele falou assim, mãe, eu quero fazer japonês. Aí eu falei, japonês? Aí, por quê? Porque tinha aquelas letrinhas e o maior dilema para mim era comprar lápis para ele, o Lucas, que tá no Canadá. E aí, comprar o lápis. Aí ele fez japonês. E aí ele fala lá japonês, então hoje é mestre de um restaurante japonês. Então, assim, a gente não vai saber aquela utilidade no amanhã. Então, também deixar as crianças escolherem com liberdade, explicar a elas o que funciona dentro daquela atividade. Ou, às vezes, é o dom da criança. A gente também tem que respeitar isso, o que elas gostam de fazer. E, com maior naturalidade possível, a gente receber as informações que a gente tem da rotina das crianças. E eu quero saber sobre a sua moção. Você trouxe? Eu não trouxe a moção. Me conta quem foi que deu, sobre o quê. Eu recebi uma moção. Foi quando aí que foi aí o que a gente A botou? gente esqueceu de botar aqui pra aí. Acho que foi... Foi agora. Foi agora, né? Foi em 2013, eu acho que foi. 2013. Eu recebi uma moção da prefeitura, né, como administradora escolar. Então, foi muito positivo. Meu filho o Vitor, recebeu junto com o meu atual marido, Marcos, que tá lá em Minas, vendo a mãe dele, né? Uhum. Amo você, viu? E aí, volta logo. Porque a gente fica Saudade, assim, né?
Mas, assim, a gente sabe que é importante, foi muito importante para mim, para um reconhecimento profissional, que às vezes a gente não se vê como profissional, né? A gente vê trabalhando, atuando, mas, assim, Exatamente. o olhar do outro também é importante, o olhar das pessoas que estão em volta também é importante. E eu Aham. gosto muito de participar de vários acontecimentos dentro da cidade de Niterói. Eu assim, participo também da comunidade de segurança de Niterói lá com o Franklin. Um abraço para ele, que é o presidente. Também no Cinep, que é das escolas, que é a Ana Lídia, que eu participo de todas as atividades. Lá na CDL, que também tem o café empresarial. Então, aonde eu tive a oportunidade de conhecer a Eu Cláudia, né? Foi a gente se conheceu, a gente teve uma conexão, a gente conversou. Aí depois eu fui lá conhecer o espaço lindo dela, aconchegante, que é a escola, passo a passo. E dali a gente ficou, né? Até marcamos esse encontro aqui. Aí eu me senti muito orgulhosa, assim, não é vaidosa, né? Mas, assim, me senti... Porque eu convidei. É, Porque assim, quando eu cheguei lá e vi a realidade do que ela construiu. E assim, o que ela pode também ajudar as pessoas que têm escola, esse carinho, a simpatia de ter feito grupos, né, de diretores de escola. Eu falei, vem pro podcast. Ela, vou. Aí eu te convidei e ela tá aqui comigo hoje. Quando ela falou do trabalho dela também, como era leveza, não é uma coisa assim que a gente... Engessada, né? Porque o Engessada, jornalismo, ele é engessado, né? eu acho que dá liberdade pra gente também falar, assim, de forma natural, não tão formal, nem contextual, né? Que a gente Aham. teria que ter um roteiro tão... A gente vai com A papéis gente tá soltos. cheio, olha, gente. Sim, pra não Olha esquecer isso. alguns detalhes. Aquelas pessoas fazem aquele pós, bota aqueles negócios assim. Agora essa ficha. Aqui, ó. Isso aqui é isso aqui, ó. Isso é jornalismo, tá? Isso é coisas livres, né? A gente fala, eu fiz meu currículo, eu falei assim, quando eu comecei a fazer meu currículo, eu falei assim, fazer currículo, como é que é isso? Então, assim, a gente sabe que é uma coisa difícil falar da nossa parte do passado, né? E olha o currículo dela aqui, gente. Muita coisa. Se for falar aqui, muita coisa. Você quer que eu fale alguma coisa? Não, né? Não, eu acho que assim, eu só queria agradecer a todo mundo que está assistindo, nos assistindo, agradecendo esse momento tão especial, que para mim foi importante, para minha consciência pessoal, né, sobre o meu trabalho, e todas as pessoas que tiverem, né, vontade de ser educador ou ter uma escola, né? Você tinha que fazer da mentoria né? Porque Você sabe que às vezes alguns diretores me ligam, alguém lembra de da lei e tal, sobre o quê? Então a gente está sempre lá dando um suporte de forma natural, né? Que eu acho que passar conhecimento é muito importante, não apenas obrigatório, mas eu acho que isso é globalizado, né? E esse conhecimento não é um conhecimento só para mim, é para a vida e é eterno, né? A educação é eterna, é uma ação, né? E o aprender não é só para mim, é aprender para todos. Gostei disso, aprender. Você não falou das suas redes sociais. Nós temos o Instagram, né, que é Passo a Passo CE, que a gente usa. A creche passo a passo, o creche Isso. vem na frente. Isso. Creche passo a passo, CE. CE. Tá, Isso. gente? O creche vem na Tem frente. essa logo aqui Aqui, que olha apresenta. aqui, essas matrículas de 2025, olha que bacana que tá. Só A olhar logo lá. dela aqui, ó, passo a passo. Foi um bonequinho. Eu não sabia se era menino ou menina. Aí a gente botou assim, Um esse amarelinho, tracinho. É como se fosse um shortinho. Então, assim, a gente deixou meio que no ar o pensamento ali. E foi Perfeito. passo a passo a construção da escola. O nome da escola foi escolhido. Por isso que eu ia perguntar, por que passo a passo? Porque era as conquistas que eu ia ter, passo a passo, para conquistar esse movimento, esse momento, e é tudo que eu tive de ganhos. E também, agora, de finalização, né? O teu pai, né? Como uma pessoa tão importante. Meu pai foi uma pessoa, assim, que valorizou tudo que eu achava. Eu falava assim, eu acho que aqui tinha que ter uma grade. Eu acho que aqui tinha que ter um portão. Quando eu chegava no outro dia, o negócio estava lá pronto. Eu falei assim, gente... Então, assim, ele e minha mãe construíram tudo, assim... Lógico, com a minha família, meus irmãos também que fazem parte, que são também
donos do espaço, donos do pedaço hoje, né? Uhum. Então, assim, que eles cedem com muito carinho esse trabalho, mas sabe a luta que eu tenho para aquilo estar de portas abertas e trazendo mais crianças e podendo proporcionar educação com qualidade e excelência. Perfeito, Fernanda. Antes de terminar, amanhã é Dia das Mães, vou falar com a Ah, mãe, com a sua é. mãe Neida, fala com todas as mães da escola. Todas Você já as falou? mães, E as minhas irmãs, né, que eu tenho irmãs, a Rosana, a Jaqueline, meu irmão César, que tem a minha cunhada Patrícia, que amanhã eu vou me juntar a eles pra gente fazer esse Perfeito. almoço da matriarca Neida, né? Bem, eu não tenho mais mãe, né? Minha mãe já foi em Yolanda, me emocionei. Mas eu quero dizer que eu tive o privilégio de viver 54 anos com ela. E para mim é um privilégio ter vivido com essa mulher 54 anos. Yolanda Mas ela tá Barcelos. no seu coração, porque Sempre, eu acho sempre. assim, como meu pai também tá, eu olho para as coisas e lembro assim muito dele. Eu falei que eu não ia me emocionar e agora é ela que se emociona. Então assim, eu só tenho a agradecer a todos que fizeram essa jornada comigo, outras pessoas também que eu não pude citar, que é a Fátima Maia, que também me ajudou muito no processo do Fundamental, uma pessoa maravilhosa. Então, assim, pessoas que passaram da minha jornada que não estão no momento, mas que eu sei que dentro de mim estão, porque fazem parte desse movimento, né? E amanhã, sendo o Dia das Mães, a gente sabe que todas elas estão aqui marcadas, né? No nosso coração e na nossa vida, a mulher de hoje. É isso aí, vamos brindar aqui. Muito Brindar. obrigada. Eu que agradeço por o esse momento. carinho, tá? Por ter aceitado o meu convite de estar aqui. E é isso, gente. Obrigada, Matheus, a Davidson, pro espaço, tá? E é isso aí. Feliz Dia das Mães. Aproveitem a sua mãe, tá? Porque é muito importante. A mãe e voz, né? E Não vó posso falar também, né? Um que é beijo- duas vezes, Beijo né? pra Rebeca, minha filha, que é mãe também, né? Ai, É isso aí. Um beijo pra minha neta e beijo pra todo mundo. Obrigada. E olha, obrigada, Fernanda. Nada, eu Mais que agradeço. um Pó de Belas no ar, terminando agora. E até o E próximo. o depoimento? Tem o O depoimento? depoimento já vai estar dentro do podcast, tá? Vocês vão Tem ver. um depoimento aí Como é de que é o uma nome família. dela? É Luciana. Vai falar de um Luciana. aluno, Luiz Felipe, Ela que vai foi tá lá já- falando sobre a jornada dele Vai na ser escola. colocado na edição, tá bom, gente? Beijo. Assista depois o conteúdo no canal Niterói Web TV. Beijo! Vamos brindar de novo aqui, gente, que tá lindo isso aqui, ó. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Boa noite, eu sou a Luciana, sou mãe de um antigo aluninho da Passo a Passo. Ele foi muito acolhido, como toda a família foi muito acolhida pelo time Passo a Passo. E eu estou aqui nesse vídeo porque me sinto na obrigação de ajudar e retribuir todo o carinho que meu filho teve, que teve algumas ocorrênciazinhas que ele passando mal e foi super bem atendido, porque ele tinha probleminha quando estava muito gripado e, nossa, muito, muito acolhido. E nós, na verdade, toda a família tinha plena confiança de deixá-lo lá, que ele ficava por 12 horas e ficava super bem, e meu coração também ficava bem. E isso eu devo muito ao time Passo a Passo. Por isso que estou gravando aqui. E quando ele saiu daí, foi para uma escola grande e não deixou nada a desejar. Ficou muito bem na turma, melhor até do que os outros que estavam bastante tempo. Eu tenho orgulho disso e de falar que isso foi mérito da Passo a Passo. Aqui está meu filho, que não me deixa mentir. Oi, tia Fernanda, tudo bom? Eu tô com muita saudade, eu tenho muito orgulho de todos os professores que eu tive, de todas as amizades que eu formei e de todas as brincadeiras que eu tive lá. Muito obrigada. Beijo.